Eu gostaria que lesses comigo Mateus capítulo 11, versículo 28. É um versículo bastante conhecido. E é de um ensino tremendo, é um desafio também, é um convite da parte do Senhor Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É preciso ter uma ousadia singular, uma coragem ímpar, uma liberdade total para poder dizer isto, para fazer este desafio. Vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nos últimos tempos, com alguma frequência, nos consultórios médicos aparecem jovens queixando-se da coluna. E nós médicos, quando as pessoas se queixam assim, uma das primeiras coisas que nós perguntamos é qual é a sua profissão. Porque, por regra, há uma relação entre a profissão e essa patologia óssea. Mas esses jovens continuam a estudar ou então têm profissões que não requerem um grande esforço físico. Então nós relacionamos com outra causa possível. E perguntamos que quando eles andavam na escola, se eles usavam mochilas. E dizem, doutor, nem falo nisso. Cada ano que passava, a carga aumentava. E nós tínhamos que carregar os livros às costas, nessa mochila. Então agora, passados estes anos, queixam-se de dores e até com alguma frequência, quando pedimos o raio-x, há alguma deformação da coluna, devido às cargas que eles carregaram durante anos, desde a sua infância. Eu hoje não vos quero falar acerca de patologia deste género, mas quero-vos falar acerca de outra coisa. Coisas que nós também carregamos, não com livros, mas que nós até podemos considerar e dizer que são pedras. Pedras que nos fazem tropeçar e que nos fazem cansar. E à medida que os anos vão passando e a vida nos traz coisas, nem sempre boas, a mochila vai ficando cada vez mais pesada. E nós, com mais dificuldade, vamos levando a vida, cansando-nos mais facilmente, perdendo a paciência mais rapidamente. E se não tivermos cuidado, a angústia e a desilusão vão-se alojando no nosso coração, roubando-nos os sonhos, as expectativas e a esperança. Alguns carregam uma pedra pesada de uma infância difícil. Foram abusados sexualmente por aqueles que os deviam de amar. Presenciaram coisas em casa que uma criança nunca deveria de ver. E o medo ia sempre com eles quando eles tinham que regressar a casa. Medo daquilo que poderia acontecer, um receio enorme daquilo que poderiam presenciar. Maus tratos, surras injustas, violência. Eu não digo que não seja possível ultrapassar isto. Na terça ou quarta-feira passada eu fui tomar um café com um amigo, amigo de infância, e nós falámos alguma coisa acerca da nossa infância. A infância dele foi
Foi tremendo. Tinha um pai alcoólico. E foi uma experiência que eu acompanhei, porque essa pessoa me era próxima. E relembramos algumas coisas, algumas que até passamos juntos. E ele a certa altura disse-me, mas sabes, eu não tenho nenhum trauma. Eu pensei, isto é um milagre de Deus. Mediante aquilo que ele viveu, e que eu sei que ele viveu, mais do que aquilo que eu sei, ele consegue dizer que não tem trauma. Porque a graça de Deus tem sido abundante na sua vida. Mas há muitos que nunca se libertaram desta pedra. E frequentemente vem à mente aquilo que passaram, aquilo que viveram, recordações difíceis. Outros, além desta pedra de uma infância difícil, nós podemos colocar uma outra, pedra da rejeição. Sentir que em casa outros eram mais apreciados do que eu. Cresceram e deveriam ter sido convidados para algumas festas onde todos foram, mas eles não foram. E esta pedra tornou-se pesada porque também os afetou psicologicamente. Fez doer o coração. E há feridas que ainda não sararam, ou algumas cicatrizaram, mas está lá a marca. Que aqui e ali aflora a mente, a memória. Há outros que carregam a pedra do medo. Vivem frequentemente olhando para trás com coisas que se passaram antigamente e que ainda pode haver consequências disso. Continuam fugindo, temendo que mais tarde ou mais cedo sejam expostos, sejam apanhados. Eu já tinha ouvido algumas coisas, mas pesquisei um pouco melhor. Há um organismo chamado OCDE, que é formado por 36 países. E nós também estamos nesse grupo, nessa organização, melhor direi. São chamados países mais desenvolvidos, politicamente considerados democratas. E nesses 36 países nós somos o 5º país que mais consome antidepressivos e ansiolíticos. Com isto não quero dizer que esteja errado fazê-lo, mas isto é um espelho das ansiedades, das dores de alma, que não foram ultrapassadas. E isto tem aumentado exponencialmente. Por exemplo, em 2017, em 2017, em cada 100 portugueses, 30 usavam ansiolíticos e antidepressivos. 30 em 1000. Agora, no último censo, 104 em cada 1000 têm necessidade de recorrer a esta medicação. É o stress da vida. São as situações difíceis. E é necessária esta muleta. E graças a Deus porque esta muleta existe. Mas não deixa de ser um retrato das nossas ansiedades, dos nossos temores, dos nossos medos. Outros carregam a pedra do remorso e da culpa. Há coisas que não conseguem libertar-se. E todos os dias dizem ou pensam baixinho e dizem: se eu pudesse voltar atrás eu teria feito de modo diferente. E às vezes é apenas uma escolha que foi mal feita e trouxe consequências tremendas para a vida dessa pessoa, para a vida daqueles que lhe são próximos. Mas não se pode reescrever a nossa história. Há coisas
que nós não podemos voltar atrás e temos que lidar com esse sentimento de culpa. Eu penso que é esse sentimento que leva muitas pessoas ao desespero, inclusivamente ao suicídio. Na quarta ou quinta-feira, eu vinha para casa depois de trabalhar e ando numa estrada onde passo lá todos os dias. E numa casa junto à estrada, eu vi que estava lá uma ambulância do INEM. E muitas pessoas estavam por ali. O que é que eu pensei? Alguém adoeceu ou se calhar até houve alguma briga, alguma zaragata lá em casa. Como estavam lá pessoas, eu segui sempre. No dia seguinte, soube que uma senhora, a senhora dessa casa, casada com o seu marido, aproveitou a ausência dele em casa e atirou-se ao poço, suicidando-se. Em Portugal há uma média de 3 suicídios por dia. Mas há quem diga que este número não corresponde à realidade. São cerca de 5 suicídios por dia. Pensa-se que no mundo por dia, melhor, por ano, que se suicidam cerca de 800 mil pessoas, que dá uma média de um suicídio de 40 em 40 segundos. E nós, ouvindo estes números, pensamos, o mundo está no maligno. No mês de outubro, no Japão, suicidaram-se mais pessoas do que as pessoas que morreram naquele país de Covid-19 durante todo o ano de 2020. A pedra da culpa, do remorso, da falta de esperança. Outros carregam na sua mochila, além destas pedras, ou algumas destas pedras, a pedra da doença, que as limita. E carregam esse fardo cada passo que dão, cada noite que se deitam. Conheço tantos assim. E há quem consiga carregar essa pedra alegremente, mas há aqueles que baixam os braços e sucumbem ao peso dessa pedra, juntando a outras. Prisioneiros do corpo. Há outras pedras que nós podemos acrescentar e temos que parar, porque senão isto torna-se tristonho. Mas é a realidade da vida. Dificuldades financeiras, outra pedra, notícias inesperadas às quais a Bíblia diz, e quando vier o dia mau é aquele dia em que não se está à espera e vem uma notícia terrível e a nossa vida deixa de ser igual a partir desse dia. Que o filho fez isto, um acidente aqui e acolá. E a vida vai passando. E estas pedras nos vão cansando. Ficamos sobrecarregados. No meio disto tudo, a pergunta que se faz, e que é urgente: o que fazer quando a vida nos trata assim? E de uma ou de outra forma, aqui e ali, todos nós, mais tarde ou mais cedo, temos que carregar as nossas pedras. E o que vamos fazer com elas? Há quem pegue nelas e atire aos outros, aqueles que estão mais próximos. A vida difícil tornou essas pessoas ríspidas, amargas, intolerantes. Há outros que se dedicam a uma causa. Alguns trabalham dia e noite. Não tanto por necessidade, alguns, mas é por causa das pedras que carregam na sua mochila. É uma maneira de tentar esquecer. Outros, pura e simplesmente, fogem. Dizem que vão comprar um maço de tabaco e não voltam. A questão é, e nós estamos sujeitos às mesmas coisas. Nós não defendemos a teologia de que, pelo facto de sermos do Senhor, estamos imunes em relação a isto. Nós também adoecemos,
Os nossos filhos também nos preocupam. Os acidentes também nos podem acontecer. Nem sempre consultamos o Senhor e fazemos boas escolhas. O que fazer? Nós temos a possibilidade de, perante tudo isto, nós termos uma atitude diferente. E é aqui que entra o nosso versículo. Mas antes de nós nos debruçarmos mais um pouco sobre o versículo que nós lemos, eu quero chamar a vossa atenção para uma passagem bíblica. O rei chamava-se Ezequias. E a nação da qual ele era rei, a nação de Israel, estava a viver um dos períodos mais tristes da sua história. O rei da Síria tinha conquistado tudo aquilo que ele queria conquistar. Tinha um exército poderoso e irresistível. À sua passagem, ele tudo destruía e tudo conquistava. E os povos conquistados, ele levava-os como prisioneiros para a sua nação. Ezequias sabia que não podia confrontar-se com aquele exército, que era uma batalha e uma guerra perdida antecipadamente. E por cima o rei, de uma forma petulante e desafiante, manda um dos seus braços direitos com uma carta que leu em público para que todos ouvissem, dizendo e exigindo uma rendição incondicional, porque senão aconteceria aquela nação que tinha acontecido às nações anteriores. Essa carta foi entregue em mão ao rei Ezequias. Ele, com a carta na mão, o que é que ele faz? Ele faz uma coisa admirável e que nós também podemos fazer. Ele entrou na casa de Deus, ele entrou no templo com a carta. Se calhar ele estava ali sozinho. E com a carta ele prostra-se perante Deus. Lê a carta a Deus, ao Senhor, e diz: Senhor, isto é assim. O que é que eu vou fazer? Ele apresentou a sua queixa, o seu drama. E ele pegou naquela pedra enorme que ele não conseguiria transportar, nem remover. E coloca perante Deus. E diz: Senhor, eles dizem isto, o rei diz isto. O que é que nós podemos fazer? Nós podemos pegar nas nossas pedras, falar delas ao Senhor e dizer: Senhor, e são estas as pedras que eu já não consigo carregar. E então dizemos: mas tu dizes, Senhor, na tua palavra, o Senhor Jesus disse: vinde a mim, todos estáis cansados e sobrecarregados. E Senhor, eu venho a ti com as minhas pedras. Eu venho a ti com a minha impossibilidade. Eu venho a ti com o meu cansaço. E estou sobrecarregado, não somente cansado, mas sobrecarregado. Senhor, eu já não posso mais, mas eu não vou fugir. Eu não vou fugir de casa, eu não vou fugir da minha família, muito menos eu irei fugir de ti. Eu vou correr para ti. Amém? Eu vou correr para ti. Eu gostaria de agora a seguir dizer-vos uma coisa. E se fizerdes isso, as pedras serão removidas, todas. As vossas dívidas vão ser pagas amanhã. A cura vai acontecer hoje. A culpa vai desaparecer instantaneamente. E eu não digo que isso não possa acontecer. Mas a promessa que nós temos neste versículo e que Jesus faz é esta: eu vos aliviarei. Amém. Isto é, estamos perante o mar e devemos declamar para que ele se abra. E o Senhor pode fazê-lo, em relação ao mar vermelho. Mas se as águas não se abrirem, ele fará
com que nós andemos sobre as águas. Amém. E encontremos alívio. E este alívio é uma promessa de Deus. Pode haver mais do que alívio? Sim. O Senhor tem feito? Tem. Temos tido as experiências dessas? Também temos. Mas a promessa é: eu vos aliviarei. E outra coisa. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. E mesmo quando tiveres que passar pelo vale da sombra da morte, olha, não tenhas medo, porque eu estarei contigo. Amém. Não temos que carregar os nossos fardos, as nossas pedras sozinhos. E isto é que nos diferencia daqueles que não têm Deus. Mas Ele não pode livrar? Pode. Ele não pode salvar? Pode salvar. Ele não pode? Pode. Tem feito? Tem. Mas a promessa que nós podemos reivindicar é: Senhor, alívio. Alívio. Tu prometes aliviar. E então aquilo que nós já não poderíamos fazer, agora podemos em Cristo. Aquilo que nós não podíamos suportar pela graça de Deus, suportaremos sem fugir. E o versículo 29, o Senhor dá continuação a isto e diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, achareis descanso para a vossa alma. Agora o Senhor aumenta aqui a parada, por assim dizer. Tu vens a mim, ok, encontrarás alívio, mas eu quero algo mais. Eu quero que tu voluntariamente assumas um jugo juntamente comigo. A partir de agora nós vamos andar juntos. Vamos andar juntos. E vais aprender comigo. Eu vou ser mestre, vou ser ensinador. Vais fazer agora escolhas certas. Essa culpa, vais encontrar alívio para a culpa. Vou-te dar esperança. Paz. E assim, jamais te sentirás só. Eu vou estar contigo. Queria finalizar e falar-vos acerca de um fardo, que esse desaparece mesmo. Porque é uma promessa de Deus. Eu sabia que este livro existia em casa, eu tenho um outro, mas eu queria este. Por causa da capa. Eu tenho falado várias vezes sobre o livro O Peregrino, de um homem de Deus inglês que esteve preso durante muito tempo, e ele nessa prisão escreveu este livro, O Peregrino. Este livro, se vós fordes ao Google, ireis ver o grande número de capas, porque este livro tem milhões e milhões de exemplares vendidos. Mas eu sabia que esta capa existia. O Peregrino, com o seu fardo. Que fardo é este? Pode ser aquele fardo que nós falamos, mas se nós lermos o livro, é o fardo dos nossos pecados. Com pedras grandes e pedras pequenas. Pecados grandes e pecados pequenos. Mas à medida que nós vamos vivendo, este fardo vai ficando cada vez mais pesado. E o que fazer com este fardo? Fardo dos nossos pecados. Tantas pedras. Todos os dias este fardo vai ficando mais pesado. A Bíblia diz que se alguém convencer do pecado, um irmão, não é uma pessoa descrente, é um irmão, cobrirá uma multidão de pecados. Um irmão. Tiago diz, todos nós, não é os outros, todos nós tropeçamos em muitas coisas. E cada tropeção é mais uma pedra.
Quanto a este fardo, eu não vou falar muito. O cristão carregando o fardo foi carregando até que chegou a um lugar alto, em cujo topo se erguia uma cruz de madeira. E mais abaixo havia um túmulo vazio. Quando ele se aproximou da cruz, o fardo caiu de suas costas e rolou para dentro da sepultura. E eu não o vi mais. Amém. Quando alguém, sobrecarregado com o fardo dos pecados, olha para a cruz do Calvário, onde Jesus está crucificado em nosso lugar. Quando nós olhamos pela fé, se tu olhares pela fé, o sangue de Cristo é mais eficaz do que a mais afiada espada ou faca ou guilhotina, aquilo que vocês quiserem. Corta as amarras do fardo e o fardo vai rolando montanha abaixo até um sepulcro vazio, porque Jesus ressuscitou dentre os mortos. Amém. O fardo dos pecados, não há necessidade de carregá-lo. Amém? Porque a Bíblia claramente afirma, categoricamente, que o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado. O fardo dos pecados pura e simplesmente desaparece. E o escritor diz, e eu nunca mais o vi. Vinde a mim todos, os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos. Ninguém está excluído deste convite. Pegar na nossa mochila e tirá-la e ficar com ela ao nosso lado na presença do Senhor. E ir tirando uma pedra após outra e falar-lhe acerca dessa pedra. E orar para que o Senhor opere um milagre na nossa vida. Amém? Que remova as pedras. E se não remover, que nos ajude a carregá-las até à eternidade, onde todas elas desaparecerão e nós nunca mais as veremos. Amém? É este cristianismo que somos desafiados a viver. Eu preciso disto. Nós precisamos disto. E temos um caminho aberto, sem obstáculos. Podemos nos aproximar assim do trono da graça de Deus, com as nossas pedras, e colocá-las lá, perante o Senhor, como Ezequias fez com a carta que colocou perante o Senhor. Amém?